Olá, igreja! Sejam muito bem-vindos a mais um Alcance Mais dessa semana. Nós estamos com uma série de mensagens para o mês de setembro, a fé para o dia a dia. E de repente você não acompanhou a nossa série de mensagens, eu quero te incentivar a entrar no card e ali você vai ter acesso a todas as nossas mensagens que foram ministradas. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu quero te incentivar a se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like e a compartilhar essa mensagem no seu grupo de WhatsApp, enfim, nas suas redes sociais, e que Deus venha ministrar o seu coração através dessa palavra e que Deus te abençoe. Olá, igreja, graça e paz. Eu quero te convidar nesse momento a compartilharmos a oferta. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler versículo 6 e versículo 7. A Bíblia diz assim: Eu plantei, Paulo dizendo, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo de que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. Aqui no contexto, Paulo está compartilhando com a igreja de Coríntios de que não existe preferência, né? Nesse contexto, a igreja estava disputando para ver quem eram os que apoiavam Paulo e quem apoiavam o apóstolo Paulo. Mas Paulo está falando, olha, ainda que eu ou Apolo, né, trabalhamos para que a igreja cresça, quem de fato faz a igreja crescer é Deus. E eu acho muito interessante essa ilustração, né? Quando nós pegamos o homem do campo, por exemplo, ele pode plantar, ele pode regar, mas o crescimento, quem efetua é Deus. É o objeto da criação, em toda a criação, quem faz crescer e desenvolver o próprio homem é o Senhor. E quando nós falamos de oferta, basicamente o nosso dinheiro serve como uma semente, né? O nosso dízimo serve como uma semente, as nossas primícias servem como uma semente. E nós conseguimos regar isso em oração, mas quem vai trazer crescimento à igreja é o Senhor. Eu queria te convidar nesse momento a você separar a sua semente. E através da nossa oração, nós regarmos essa semente, crendo que quem vai dar o crescimento para a sua igreja é o próprio Senhor. Você pode orar comigo? Senhor, bom Deus, nós te agradecemos, Pai, por nos dar a oportunidade de trabalharmos e termos recursos para que possamos ofertar a sua igreja, Senhor, e que o Senhor faça ela crescer, Deus. Eu oro, Senhor, para os irmãos que estão em casa, que talvez estão desempregados, passando alguma necessidade, que a sua mão alcance eles, Pai, e que sim, o Senhor faça crescer, Senhor, faça frutificar, Senhor, o emprego, trabalho, serviço na vida desses irmãos. Nós te agradecemos, Pai, porque apesar de tudo que fazemos, quem dá o crescimento é o Senhor. Eu te agradeço por esse momento e te incentivo a continuar plantando e regando para que a igreja do Senhor continue crescendo. Deus abençoe. Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Alcance Mais online. Estou muito feliz de poder compartilhar a palavra com vocês. Se você já nos segue aí no nosso canal, curte esse vídeo. Se você ainda não segue a gente, faça inscrição no nosso canal. Tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos aqui da Alcance Pinhais. Já manda esse vídeo para quem você gostaria de abençoar também. Nós estamos numa série sobre uma fé para o dia a dia, e eu quero falar hoje de uma fé para os dias bons e uma fé para os dias ruins. Eu quero ler Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Eu oro para que ela nos encontre nessa noite, edificando a nossa fé, que não seja apenas para a nossa instrução, mas sirva de alimento para a nossa fé e a gente possa corresponder àquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém.
Gente, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo que dias bons e dias ruins fazem parte das nossas vidas. Tem dia que tá tudo maravilhoso, tem dia que a gente acorda com sol, que a gente acorda cedo, que a gente consegue ter um tempo com Deus, que a gente consegue ter um tempo gostoso de oração. Nesse dia a gente consegue ser pessoas mais humildes, nós conseguimos não guardar mágoas, a gente consegue tratar bem as pessoas que nos tratam mal, a nossa casa está limpinha, não tem louça na pia, está tudo muito bem, tudo maravilhoso, a gente tem um dia maravilhoso com o nosso cônjuge, a gente trata bem o nosso cachorro. Tem dias que até os passarinhos sorriem pra gente, né? Mas tem dias que não são tão bons assim, tem dia que a gente acorda atrasado, que a gente perde o ônibus, que o carro não funciona, tem dia que a gente não está sem paciência para falar com os outros, tem os dias bons e tem os dias ruins, né? Tem aquele mês que sobra mês e falta salário, né? Tem aquele dia que bate a ansiedade, que bate a tristeza. Tem dias que a gente briga com as pessoas que a gente ama e definitivamente a gente não consegue ter um tempo edificante com Deus, a gente não consegue ler a palavra e parece que uma coisa vai se sobressaindo na outra. Tem dias que são bons, tem dias que não são tão bons assim e tem dias que definitivamente são dias horríveis, péssimos, tem dias que a gente quer esquecer, não é verdade? Eu lembro de um filme da década de 90, Um Dia de Fúria. E a história é sobre um homem que está infeliz com a sua vida e ele tem literalmente um dia de fúria. Tudo estressa o personagem desse filme. E eu lembro de uma cena que ele vai até um fast food e era perto da hora do almoço, mas esse cara ele quer tomar um café da manhã. E no fast food, os funcionários simplesmente dizem, olha, eu não posso mais servir o café da manhã porque é a hora do almoço. E ele fala, mas está aqui no cardápio o café da manhã, eu quero tomar café da manhã, independente se é a hora do almoço. E eles ficam nessa briga ali, o funcionário com esse personagem, de uma coisa que parece ser tão boba, né? Tão simples. Então beleza, né? Vou almoçar, não vou tomar café da manhã. Mas esse cara tá tão brabo que ele briga com todo mundo porque nesse dia ele teve um dia horrível, né? E esse filme ele fala muito sobre nós, né? De como muitas vezes os problemas eles ditam as nossas vidas, como muitas vezes os dias ruins eles têm a capacidade de moldar a forma como nós somos, a forma como nós tratamos as pessoas. Então nós somos movidos por dias bons e dias ruins. E a gente está quase no final desse ano, né, gente? Estamos chegando aí no finalzinho do ano e a pergunta que fica para você aqui, que fica para nós, né? Você percebe que você tem se movido pelos dias bons ou pelos dias ruins? O que está movendo a sua vida? O dia bom ou o dia ruim? O que tem movido a sua vida? O que tem movido a sua identidade? E, queridos, quando a gente lê Romanos 5, a gente tem uma boa notícia. A gente tem a notícia de que a fé que nós temos, ela não é uma fé apenas para os dias bons. A fé é para os dias ruins também. E o apóstolo Paulo deixou muito claro isso para nós. E existe aqui a ideia de que a fé, sendo para os dias ruins, ela quer nos tornar pessoas firmes, pessoas estáveis, né? E como que a gente pode andar nesse lugar? Como que a gente pode andar nesse lugar onde a fé nos propõe essa estabilidade, essa firmeza, mesmo nos dias ruins? E a primeira coisa que eu enxergo nesse texto para que a gente ande de forma firme, de forma estável, mesmo nos dias ruins, ou seja, tendo uma fé que se move nos dias bons, mas que também se move no dia ruim, a primeira coisa que nós temos que nos lembrar daquilo que nunca muda. O texto deixa claro isso. Lembre-se do que nunca muda. Paulo começa dizendo que nós vivemos por algo muito maior do que nós mesmos. Isso nunca muda. Eu quero que você se lembre disso. Nos dias ruins, se lembre do que nunca muda. E o que nunca muda, pastor? O texto está dizendo para nós que nós fomos justificados. Nós fomos justificados pela fé e por isso nós temos paz com Deus. Desde a eternidade, Deus, sabendo
que o homem pecaria, e o pecado entrando na humanidade, isso faz com que nós sejamos pessoas inconstantes, instáveis, muitas vezes errando mais do que acertando. E Deus, através da sua graça, Ele nos traz a justificação. O que isso significa, pastor? Que diante de Deus, através do sangue de Jesus, pela fé em Cristo Jesus, nós somos inculpáveis diante de Deus e nós temos paz com Deus. E eu queria que você pensasse aqui sobre paz, né? Paz geralmente é algo que nós precisamos promover. Paz é algo que eu preciso correr atrás, eu preciso fazer. E isso depende de coisas externas, né? Depende das pessoas, depende do salário, como eu falei, depende do sol saindo de manhã cedo. Então nós temos paz quando as coisas externas estão bem, né? Mas o que a palavra está dizendo aqui é que essa paz com Deus que nós temos mediante a fé, mediante a justificação proposta por Deus, essa paz que vem de Deus para nós, ela independe das circunstâncias. O dia está ruim, as coisas não estão como nós gostaríamos que estivessem, mas em Deus nós temos a certeza de algo que nunca muda. Através do sangue de Jesus, eu e você temos paz com Deus. Nós estamos em paz com Deus, Deus está em paz conosco. E queridos, isso muda a forma como nós encaramos as coisas. Nós não começamos de um lugar onde não existe nada para então promover algo de bom. Não, nós já começamos em algo bom. Todos os dias quando nós acordamos, a palavra nos diz que as misericórdias de Deus, que a graça de Deus se renova nas nossas vidas. Isso vem da fidelidade dele, isso vem do amor dele, isso começa no fato de que Deus é bom, de que Deus nos ama e que em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, nós acessamos paz com Deus. Isso muda tudo, isso muda a forma como nós encaramos as coisas, isso muda a forma como nós encaramos a nós mesmos, isso muda a forma como nós tomamos as nossas decisões e a forma até como a gente se relaciona com as pessoas. Por quê? Porque nós temos paz com Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É a paz de Deus que vai começar a trazer essa firmeza, essa estabilidade. Eu não vou me mover pelo que é bom, eu não vou me mover pelo que é ruim, eu me movo pela certeza de que eu tenho paz com Deus e isso muda tudo. Nós precisamos começar nesse lugar. Nós precisamos começar na paz para seguir adiante. E eu pergunto para você, pergunte para você mesmo, para a pessoa que está com você aí agora. Você percebe que a sua paz ela é condicional? Ou seja, você depende de coisas, você depende de pessoas, você depende do dinheiro, da saúde, da alegria, você depende da afirmação das pessoas para ter paz? Como isso afeta a sua vida? Eu quero dizer para você que Deus está nos oferecendo uma paz através da nossa fé em Cristo Jesus, que não depende das pessoas, que não depende das circunstâncias, depende dele. E ele nunca muda, a palavra dele sempre vai se manter a mesma. Nós precisamos começar nos lembrando daquilo que nunca muda. E o que nunca muda, queridos, é que em Cristo Jesus nós somos justificados e nós temos paz com Deus. Isso muda tudo. Em segundo lugar, nós temos que entender, para sermos pessoas firmes e termos uma fé que vai se mover nos dias ruins, nós precisamos entender que os problemas eles são um combustível. Os problemas eles são um combustível. Perdão. O texto ele continua falando das tribulações e nós somos chamados a nos alegrar a isso. Como assim, pastor? Como assim eu sou chamado a me alegrar pela tribulação? Pensa comigo. Não é todo dia que a gente acorda assim, puxa vida, que dia maravilhoso para eu ter um problema. Vou sair da cama, meu Deus, que dia maravilhoso para eu bater o carro. Que dia maravilhoso para eu tropeçar e, sei lá, quebrar o dedão. Que dia maravilhoso para faltar dinheiro na minha conta. Não, a gente não acorda pensando assim, né? E não é a essa alegria que o apóstolo Paulo está nos chamando aqui, gente. A alegria aqui é um chamado à perseverança, a não desanimar. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente que algo que a gente já sabe, né? Que a gente está careca de saber, que os problemas eles são reais e que os problemas são inevitáveis.
Por mais que a gente queira que as coisas ruins não aconteçam, por mais que a gente tente se preparar para isso, o erro o problema, né? Os problemas eles são inevitáveis, né? Mas, queridos, o que o texto está dizendo para nós é que por mais que os problemas sejam inevitáveis, eles não podem ditar o ritmo das nossas vidas. O problema, por mais que ele seja real, por mais que ele esteja doendo, e às vezes, na maioria das vezes, né, a gente não consegue resolver, isso não pode ditar o ritmo das nossas vidas. Isso não pode ditar a forma como a gente encara as coisas, a forma como a gente se relaciona com as coisas. Se nós sabemos que temos paz com Deus, então nós podemos dar uma resposta de fé aos nossos problemas. E eu queria que você pensasse agora no tamanho do seu problema. Começa aí a pensar no tamanho do seu problema e como esse problema tem afetado a sua vida. Como esse problema tem afetado a dinâmica da sua vida. Agora, a mesma medida do seu problema, começa a pensar no tamanho do seu Deus. Começa a colocar Deus ao lado do seu problema. Sabe o que você vai perceber? Que Deus é infinitamente maior que o seu problema. Não existe comparação. Não tem como a gente comparar o tamanho do nosso problema com o tamanho do nosso Deus. Então nós temos que partir para o seguinte. Eu vou dizer para o meu problema o tamanho do meu Deus. E eu não vou quantificar o problema mais. Porque se eu colocar Deus ao lado do meu problema, eu sempre vou perceber. Deus sempre vai ganhar. Nós vamos perceber que Deus sempre será maior do que os nossos problemas. A palavra nos diz, em 1 João, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo João nos fala o seguinte: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Por quê? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O que o apóstolo João está nos falando, nos exortando, nos corrigindo aqui a respeito dos falsos profetas, ou seja, daquelas pessoas que falavam em nome de Deus, mas falavam mentiras e consequentemente enganavam o povo. O que o apóstolo João está nos ensinando aqui é que muitas vezes vozes contrárias virão até nós, nos mentindo para nós, falando coisas erradas ao nosso respeito, a respeito de Deus, a respeito das coisas. Isso vai trazendo ansiedade para o nosso coração, mas o que ele diz aqui é que maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo, porque Jesus Cristo venceu o mundo. E o próprio Jesus diz para nós: olha, no mundo vocês vão problemas, mas vocês terão problemas, mas fiquem firmes porque eu venci o mundo. E através do Espírito Santo que nos foi dado, eu e você temos a mesma capacidade, temos a mesma força, o mesmo fundamento para vencer o mundo. E eu pergunto para você, os problemas eles têm ditado o ritmo da sua vida? Ou nós temos permanecido perseverantes? Os problemas eles têm, eles é que têm mandado em nós, ou nós é que temos mandado nos problemas? Porque, queridos, quando a gente entende que nós temos paz com Deus, e quando nós aplicamos isso em fé, por mais que os problemas sejam reais, e a gente não vá ter a resolução completa dele, o nosso interior não muda. A forma como nós nos relacionamos com Deus, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas e conosco, isso não muda. Nós vamos ser perseverantes. Por quê? Porque nós vamos dizer para o nosso problema o tamanho do nosso Deus. Em terceiro e último lugar, nós temos a verdadeira força. Nós temos a verdadeira força. Perceba, queridos, que as tribulações, ou os dias ruins, eles têm um fator pedagógico e transformador nas nossas vidas. Eu vou repetir. Os dias ruins, ou as tribulações a que Paulo se refere, eles têm um fator pedagógico e transformador na nossa vida. O que isso quer dizer? Os dias ruins nos ensinam. Os dias ruins, eles têm a capacidade de nos ensinar, de transformar as nossas vidas. A dor tem um fator pedagógico, mas isso vai depender da resposta que a gente dá, Eu falei que a gente começa com a paz, que é um fundamento, que é uma certeza, é algo que nunca vai mudar. E eu falo que, começa a falar então,
que os problemas eles são um combustível, então agora, através disso, nós vamos ter a verdadeira força. À medida que a gente responde aos nossos problemas com fé, que a gente entende que os problemas eles são um combustível, então nós vamos começar a responder com fé e com perseverança. E o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós? Que então a gente começa a desenvolver alguns comportamentos. Nós vamos começar a desenvolver algumas características. Coisas que estão lá dentro de nós, o Espírito Santo vai começar a fortalecer isso em nós. Ele vai dizer, olha, então à medida que você responde com fé, você vai começar a perseverar. À medida que você persevera, você vai adquirir experiência. Em alguns textos, em algumas versões, essa experiência ela está relacionada a um caráter aprovado. Ou seja, a nossa fé será testada e o nosso caráter será testado. E à medida que nós respondemos com fé, o nosso caráter ele vai ser aprovado. E à medida que o nosso caráter é aprovado diante de Deus, nós crescemos em esperança. O que o texto está dizendo aqui, queridos? Que nós vamos tornar pessoas mais maduras. Nós vamos nos tornar pessoas cada vez mais conscientes da bondade e do cuidado de Deus. E sabe, gente, nesses dias, os dias em que a gente vive são dias difíceis, né? Dias de muitos problemas. Eu acredito que o que vai separar ou o que vai trazer alegria, o que vai trazer esperança para as pessoas somos nós, a igreja. E nós precisamos entender o que nós carregamos. O apóstolo Paulo está nos dizendo que nós que entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, à medida que os problemas acontecem, nós vamos responder com fé. À medida que a gente responde com fé, nós vamos crescer no caráter de Jesus sobre as nossas vidas. E à medida que a gente cresce no caráter de Jesus, nós vamos começar a ser resposta para outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os seus problemas, eles vão levar você a crescer em Deus à medida que você dá uma resposta de fé, para que você possa ser um espelho para outras pessoas que também estão sofrendo. Nós carregamos a bondade, nós carregamos a misericórdia, nós carregamos a verdade de Deus para a vida das pessoas, e essa verdade é Jesus. O que eu estou querendo dizer aqui, queridos? Que o Senhor tem nos levado, ou o Senhor quer nos levar a um crescimento de maturidade, para que nós possamos nos tornar cada vez mais conscientes da bondade e do cuidado de Deus, independente das circunstâncias. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual o problema que você está vivendo, mas eu quero dizer para você que independente do tamanho do seu problema, Deus é muito maior. E o interesse dele é fazer com que você cresça nessa verdade, que você experimente essa verdade. Isso se dá através da fé. Então, repetindo, recapitulando aqui, nós precisamos nos lembrar do que nunca muda, que nós somos justificados por Deus em Cristo Jesus e por isso nós temos paz com Ele. E essa paz essa paz não depende de coisas externas. Nós precisamos entender, em segundo lugar, que os nossos problemas são um combustível. E em terceiro lugar, entendendo isso, nós teremos a verdadeira força para mostrar para o mundo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Ele se importa conosco e que Ele quer fazer com que sejamos cada vez mais maduros. À medida que nós nos tornamos mais maduros, conscientes da bondade e do cuidado de Deus, nós podemos ajudar outras pessoas também. E a pergunta final, que eu gostaria que você se perguntasse para você mesmo ou para as pessoas que estão aí contigo. Você percebe que Deus tem moldado sua vida através dos problemas? Você percebe que Deus é o mesmo nos dias bons e nos dias ruins? A verdade, queridos, é que Deus nunca muda. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele vai ser o mesmo eternamente. Às vezes o problema está em nós. Né? Nós é que somos pessoas com dúvidas, que ora estamos bem, ora estamos mal. Nós é que somos levados muitas vezes pelos problemas, mas em Cristo Jesus, através de uma fé simples, mas verdadeira, podemos dar uma resposta para nós mesmos e para as pessoas. Nós não vamos mudar. Nós continuaremos firmes, porque a bondade de Deus, a paz de Deus está conosco. Os problemas, eles são um combustível
e nós temos a verdadeira força naquele que nos salvou. Amém? Curva sua cabeça, eu quero orar por você. Paizinho, em nome de Jesus, a Tua palavra ela é suficiente para transformar todas as circunstâncias das nossas vidas. E eu oro para que essa palavra encontre um lugar no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs nessa noite. Eu não sei qual o problema eles têm passado, o que eles têm vivido, se é um problema emocional, na saúde, se é um problema com o seu cônjuge, um problema financeiro, mas o Senhor sabe. E eu tenho certeza que o Senhor entrará com providência nesse momento. Em primeiro lugar, nos transformando de dentro para fora. Para que eu oro, Deus, para que os meus irmãos e as minhas irmãs, eles tenham uma perspectiva renovada a respeito do Senhor e a respeito deles mesmos, para que nós possamos dar uma resposta diferente a esse problema que temos vivido, uma resposta de fé, entendendo que no Senhor nós temos uma paz que independe das circunstâncias, que no Senhor os problemas eles são um combustível e que no Senhor nós acessaremos a verdadeira força para vencer toda e qualquer circunstância. E eu sei que essa mudança vai começar de dentro para fora. Eu oro para que essa verdade chegue na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs nesse momento. E que tudo, Senhor, seja para a glória, honra e louvor do Teu nome. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém? A minha oração é que você tenha um bom restante de semana e que você possa frutificar essa palavra ainda hoje, na vida do seu familiar, né? Você possa planejar a sua vida de maneira diferente, sabendo que você tem paz com Deus e isso nunca vai mudar. Em Cristo Jesus, isso nunca vai mudar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a gente se vê numa próxima. Até mais.